Queridos, estou passando aqui para falar de um tema que acho muito pertinente: a volta de Jesus. Uma das importantes crenças que os cristãos têm é que Jesus Cristo, o mesmo que veio até aqui à Terra morrer e ressuscitar, voltará em glória para dar a todos os que viveram com Ele, sejam os vivos no momento, sejam aqueles que dormem, uma salvação perfeita e eterna, de modo que nós estejamos com Cristo, estejamos com Deus pela eternidade. Um dos problemas que esta promessa da volta pode suscitar é o aparente atraso, como nós costumamos chamar, o aparente atraso da volta de Jesus. Quando eu tinha cerca de 12 anos, o meu professor de língua portuguesa perguntou a mim por que Jesus Cristo prometeu que viria cedo, que voltaria cedo, ali no primeiro século ainda, e já se passaram mais 20 séculos e desde então Jesus Cristo ainda não voltou. Por que esta promessa seria confiável de que ele voltaria cedo se já se passaram cerca de 2000 anos desde que Cristo prometeu isso? Claro que eu, na minha limitação de 12 anos de idade, não respondi completamente o professor, mas disse a ele um ponto que já adianto. É importante que os cristãos de todas as idades dos tempos, das eras e dos momentos que a Terra já viveu desde que Cristo pisou aqui, vivam na expectativa, como diz C.S. Lewis de forma poética, da última noite do mundo, que vivam na expectativa da volta de Jesus. Uma das razões pela qual Jesus diz que voltaria cedo é justamente para estimular o cristão a estar na expectativa da iminência da sua volta. Esta iminência é prometida a partir do momento em que você tem a expectativa de que a qualquer momento Jesus Cristo pode voltar. Por isso ele diz: eis que cedo venho. Esta foi a minha resposta inicial ao professor e de modo nenhum eu estava errado. Eu concordo muito mais com o que eu disse naquele instante, agora, do que antes, porque tenho mais razões até para pensar a respeito dessa mesma resposta. Bem, em primeiro lugar, nós precisamos entender que a partir do momento em que Cristo pisa na terra, ele inaugura um período escatológico que a Bíblia chama de últimos dias. O apóstolo Paulo bem chamou esse tempo de plenitude dos tempos. Pleno é aquilo que está acabado, pleno é aquilo que está completo. Quando o apóstolo Paulo fala que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos, em Gálatas 4:4, nascido sob a lei, vindo de uma mulher, ele está dizendo que Cristo veio no final dos tempos, nos últimos dias. Portanto, a partir do momento em que Cristo pisa na terra, eis que surge este tempo escatológico que nós podemos chamar de plenitude dos tempos. Uma outra expressão que o Novo Testamento usa para falar desse período escatológico que Cristo inaugura quando pisa na terra é a expressão últimos dias. Os últimos dias passam a contar desde o momento em que Cristo pisa na terra. Veja, por exemplo, em Atos 2, quando o Espírito Santo veio para ficar com a igreja, quando Pedro olha para aqueles irmãos falando em outras línguas, recebendo o que ele chama de dom do Espírito Santo, ele reporta a profecia de Joel como já cumprida, ou como se já estivesse se cumprindo naquele instante, de modo que ele diz em Atos 2,17: eis que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A profecia de Joel está aí se cumprindo, porque já se iniciavam os últimos dias. Se o Espírito Santo estava sendo derramado ali, e se Pedro está ligando aquele acontecimento à profecia de Joel, e a profecia de Joel envolve esta expressão, os últimos dias, então, claro que Pedro estava fazendo uma referência intencional àquele momento como o início dos últimos dias.
Então, este período escatológico é inaugurado desde o momento em que Cristo pisa na terra e deixa o seu espírito ao voltar para o Pai. O período da igreja, digamos assim, é o período dos últimos dias. Vejam outro texto bíblico, Hebreus capítulo 1, versículo 1, em que o autor diz que Deus antigamente falava de muitas maneiras aos pais, usando os profetas, através dos profetas. Mas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Novamente, Hebreus está aqui fazendo uma referência ao tempo presente e chama o tempo presente, que é o tempo da nova aliança, o tema central de Hebreus, de últimos dias. Portanto, Cristo, quando vem e inaugura um período escatológico, vamos dizer assim, no mundo, o Novo Testamento chama isso de últimos dias, que é o período da igreja. E Cristo irá voltar justamente nesse período. Não há uma nova era para se inaugurar, não há uma outra aliança para se inaugurar, não há outro tempo para se inaugurar. Este é o tempo em que Cristo vem, é a promessa que falta ser cumprida e é uma promessa iminente, como eu falei no início. Portanto, Cristo, quando diz, eis que cedo venho, um poucochinho de tempo, diz Hebreus, ele virá e não tardará, o texto que diz que ele não retarda a sua vinda, todos esses textos estão de acordo com esse pensamento, de que Cristo não vem em um outro período, além deste período escatológico em que vivemos de últimos dias. Sobre essa demora que nós, seres humanos, experimentamos pela nossa percepção de tempo, o próprio Cristo previu que isso aconteceria. Veja Mateus 24, quando Cristo conta a parábola do servo encarregado, que é mau e espancador, por ver o seu senhor demorar a voltar, embora o Senhor tivesse prometido que voltaria e pediria a prestação de contas deste servo encarregado. O servo encarregado é mau e espancador, vendo a demora do seu senhor em retornar. Um outro texto em que esta aparente demora é prevista pelo próprio Cristo é na parábola das 10 virgens, em que o noivo tarda em se encontrar com as 10 virgens, em realizar o casamento, digamos assim. E diz o texto, Mateus 25, 6, e tardando o esposo e tardando o noivo, ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo sair ao encontro. Este tardar da vinda do noivo, este tardar da vinda do Senhor, daquele servo encarregado, mostra que Cristo estava fazendo uma referência à sua volta, porque aquele sermão é escatológico e profético, e ao mesmo tempo ele está prevendo que as pessoas teriam a sensação de que ele demoraria a voltar. A carta de 2 Pedro faz justamente um apontamento sobre esta sensação de tardar, ao dizer que o tempo de Deus não é igual ao nosso. E isto não está deslocado de contexto, porque o próprio Pedro está falando da volta de Cristo e de como as pessoas zombariam acerca desta demora. Cristo não vem mais, isso não vai acontecer. E Pedro diz que o tempo de Deus não é contado como o nosso, ou que pelo menos a percepção de tempo de Deus não é a nossa, dizendo que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Portanto, Cristo está totalmente justificado ao dizer que voltaria cedo, primeiro porque ele precisa estimular nos cristãos a fé nessa volta iminente, para que todo e qualquer cristão, independente do século vivido, possa viver na expectativa de que a volta de Cristo possa ser até mesmo na sua própria geração, estimulando o comportamento cristão, a fé cristã, as obras cristãs, todas muito importantes para a convivência e a relação entre o homem e Deus no cristianismo. Em segundo lugar, Cristo diz que voltaria cedo porque ele voltaria na plenitude dos tempos. Um tempo
uma era, um período escatológico que nós já estamos vivendo, que se inaugurou a partir do momento em que Cristo pisou na terra, como diz Paulo em Gálatas 4:4, ou então quando Cristo deixa a sua igreja aqui na terra em Atos 2:17, ou então no momento em que Cristo passa a falar diretamente com os seres humanos, não mais enviando profetas, mas inaugurando a nova aliança, o que nós chamamos de últimos dias. E em terceiro lugar, o próprio Cristo e o próprio Novo Testamento prevêem que este aparente atraso seria sentido pelos seres humanos.